Aqui a gente vai fazer hoje um pão recheado com frios, tá? Eu acabei esquecendo de filmar pra vocês esse processo. Ai, minha cabeça tá muito na lua, mas vamos lá. Aqui nesse pote com tampa, eu coloquei pra fermentar, tá vendo, ó, que fermentou essas bolinhas? Aqui eu coloquei 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Esse aqui, tá vendo? Aquele que é em pozinho, sabe? 10 gramas daquele fermento biológico seco. Daquele que é em pozinho, 10 gramas. É um envelopinho. Como aqui em casa a gente faz muito pão, então eu já compro de bastante. Daí eu peso as 10 gramas, tá? Coloquei 4 colheres de sopa de açúcar e mais 1 xícara de água em temperatura ambiente. Não pode ser água fria, tem que ser água em temperatura ambiente. E não pode ser água quente também, que uma vez eu esquentei a água e matou o fermento. É água em temperatura ambiente. 1 xícara. Eu uso esse copo medidor aqui, ó. Cadê a xícara? A xícara aqui, ó. 1 xícara. Aí eu coloco tudo aqui, misturo com uma colher, misturo até o fermento dissolver por completo, fica bem misturadinho. Aí eu venho com a tampa, tampo bem tampado, aí eu coloco um pano de prato, sabe? Em cima, assim, ó, pra esquentar e escurecer a tampinha, pra ficar bem quentinha. Aí eu tampo assim e coloco dentro do forno, tá? Eu coloco aqui dentro do forno, fecho e deixo aqui, porque é um ambiente escuro e abafado, para fazer com que essa misturinha fermente, tá? Tem que ficar em um ambiente escuro e abafado para fermentar. Aí, quanto tempo deixa? Uns 40 minutos é o suficiente, tá? Pra poder fermentar, pro fermento fermentar. Aí você deixa uns 40 minutos ali dentro do forno, tampadinho. Ah, mas o meu forno não dá pra colocar. Coloca dentro do armário, em algum lugar, mas tem que colocar ele no ambiente abafadinho e escuro. Aí, depois de 40 minutos que ele ficou assim, tá? Assim, eu vou vir com o quê? Com o restante dos ingredientes que eu vou mostrar pra vocês. Os ingredientes são meia xícara de óleo, tá? Meia xícara de óleo, que você vai colocar aqui. Meia xícara de óleo, tá? E aqui eu tenho 500 gramas de trigo, tá? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, que eu vou estar colocando aqui também. Aí eu vou estar colocando aqui, ó. Ah, mas pode jogar sim? Pode jogar, não tem problema nenhum. Virou tudo trigo, virou, ok. Aí eu vou vir com uma colher misturando, tá? Aí eu vou misturando aqui levemente, tá? Vou misturar até incorporar, tá? Aí eu vou colocar agora aqui, depois que misturou, mais ou menos assim se mistura. Aí o que você vai fazer? Depois que incorporou o trigo aqui, aí você vai fazer o quê? Você vai colocar 1 colherzinha dessa aqui de sal, mas depois que você misturar, tá? Porque senão o sal mata o fermento, tá bom? Aí você mistura bem esse trigo nessa melequinha aqui, aí você vem com 1 colher de sal e coloca por último, pra não matar a fermentação. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, depois de incorporar bem o trigo, tá? Naquela melequinha lá de fermento, aí eu já coloquei 1 colher de sal, daquela uma pequenininha. Aí eu misturei bem aqui, tá vendo? Agora aqui já tá em ponto de você amassar com a mão, tá? Tá vendo, ó? Você vem incorporando a massa com a mão pra sovar. Ai, mas ela tá muito mole, Flávia. Eu acho que vai ter que botar mais trigo. Não. Você vai vir incorporando ela com a mão. Se você sentir que ela não tá dando ponto, aí você vai colocando um pouquinho de trigo aos poucos, tá? Porque senão ela vai ficar a massa muito pesada, tá bom?
Aí aqui você mistura bem misturadinho. Aí você vai vir sovando ela aqui na bancada. Precisa tá bem seco, tá? Aqui a minha pia é de inox, mas se for de mármore, enfim, bem sequinho. Não pode ter água. Não pode ter água em contato com a massa. Tem que estar uma bancadinha bem sequinha. Aí você vai fazer o quê? Vai jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada, tá? Você vem aqui, ó. Coloca um pouquinho de farinha de trigo aqui, ó. Coloca o trigo aqui. Aí você vem com a massa e coloca a massa aqui. Massa aqui, ó. Na bancada aqui com o trigo já enfarinhado, tá? Aí você vem, ó. Tá vendo? Parece que ela vai ficar molenga, que não vai dar certo, que vai precisar de mais trigo, mas não precisa, tá? Eu sempre usei 500 gramas de trigo e sempre deu certinho o ponto. Aí você tem que vir sovando ela com força mesmo, tá? Nada de delicadeza, tem que sovar ela uns 10 minutinhos. Ai, tá doendo meu braço, não aguento. Aguenta sim, Deus fez seu braço pra isso, entendeu? Lógico que aguenta. Você aguenta ficar 2 horas mexendo no celular, não aguenta? E não dói a mão, então não vai doer a mão aqui também. Aí você imagina, ó, que essa massa aqui, ó, é alguém que você tá com muita raiva, que você quer dar um tapa, mas não pode, porque é crime. Aí você olha aqui, você visualiza a cara da pessoa, ó, e mete a mão, entendeu? Ó, aí você mete mesmo. Ai, isso aqui, olha a cara da minha sogra, aquela véia que me enche o saco. Aí você soca aqui, entendeu? Ai, meu marido que esqueceu do meu presente. Olha, não lembrou do meu aniversário. Aí você vem aqui, entendeu? É assim, aquela amiga fofoqueira do serviço, aquele seu chefe que descontou R$ 200 seu pagamento, ó. Aí você, ó, vem aqui assim, ó. E vai com força. Vou terminar de sovar aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Aqui, olha, a massa depois de sovada, tá? Aí você faz ela assim, ó, uma bolinha, pra deixar ela descansar, porque ela tem que dobrar de volume. Aí você faz um teste, ó. Tá vendo, ó? Você apertou e ela voltou, ó. Ó, ela tá bem macia, tá vendo, ó? Ó. Tá ótimo. Aí você faz uma bolinha assim, entendeu? E coloca na vasilha que você tinha deixado a fermentação aqui. Aí você vem com um pouquinho de trigo, ó. Enfarinha aqui o fundo. E coloca essa massa que você sovou aqui dentro, tá? Aí colocou aqui. Aí você vai tampar ela bem tampadinha. Deixa eu ver se ela tampou. Aqui. Tampou bem tampadinha. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai vir com o seu pano. Aquele pano mesmo, entendeu? O pano seu. Vai cobrir ela. E vai colocar dentro do forno. E vai deixar ela descansar aqui dentro do forno por 1 hora, tá? Só esquecer ela aí, deixar 1 hora ela aí descansando. Aí o que eu faço? Sempre falo, ó, em nome de Jesus, você vai ficar linda, maravilhosa. Tudo que você fizer, você consagra ao Senhor, que é sucesso. Aqui já tá a massa, olha, que já fermentou, ó. Olha o tamanhão que ela cresceu. Vocês lembram o tamanho que ela tava, hein? Ó. Ó. As bolinhas de ar. Ó. Ó. Aí a gente vai tirar essa massa daqui. Vamos colocar aqui de novo na bancada da pia com trigo. E vamos dividir ela, que eu vou fazer 2 pães, tá? 2 pães recheados. Aí vamos dividir, abrir, aí eu vou mostrando aqui pra vocês, tá? E eu também já preparei o recheio, tá? Que tá aqui nesse pote. O que que tem aqui? Mortadela defumada, picadinha, tá? Eu comprei a mortadela normal mesmo. E eu piquei.
bem picadinho, olha, mortadela defumada. Eu gosto, que eu acho que tem mais sabor, né? Aí aqui eu coloquei uma cebola picadinha, 2 tomates picadinhos e um pouco de cheiro verde e salsinha. Aí eu coloquei um pouquinho de azeite e misturei. Aí ficou o recheio do pão. Ah, mas se eu quiser colocar presunto e queijo, pode colocar. Eu não coloquei porque, né, o money não deu pra comprar. Aí eu fiz assim mesmo, de mortadela com tomate, cebola e cheiro verde. Isso é uma receita, gente, popular, simples, para que você possa entender que, dá pra fazer algo gostoso, diferente, o que você tem. Ah, mas eu não tenho queijo, não tenho presunto, não tenho azeitona. Ai, não vou fazer. Não. Gente, vamos ser criativos com aquilo que a gente tem. O que eu tinha era isso, mortadela, tomate e cebola. Então, eu fiz um recheio top, ó, isso aqui tá uma delícia, entendeu? Com mortadela, um pão com mortadela diferente, entendeu? Agora, se você tiver presunto, se você tiver queijo, você coloca também, vai ficar maravilhoso também. Mas, se não tiver, dá certo do mesmo jeito, ok? Ó, tirei a massa ali do refratário, tá? Coloquei trigo na bancada. Aí você vê assim, nossa, mas ela diminuiu, né? É assim mesmo, ela cresce, aí você mexe nela, ela diminui mesmo, ó, mas ela está macia, tá vendo? Ó, olha que massa, ó. Tá deliciosa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela em 2, tá? Aqui, vou dividir ela no meio, e aqui vai ser um pão, e aqui vai ser outro pão, tá? Eu vou estar dividindo ela aqui, e se você tiver uma balancinha, você pesa, daí os 2 pães ficam do mesmo tamanho certinho. Se não tiver, vai no olho mesmo, que vai dar certo. Aí eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês como é que eu vou montar o meu pão, tá? Dividi a massa em 2, tá? Deu 450 gramas cada porção de massa, tá? Aí eu estiquei, abri, tá? Sempre com a bancada enfarinhada pra não grudar a massa. Aí eu abri o pão assim, ó, nesse formato aqui, tá vendo? De comprido assim. Aí você abre do tamanho da sua forma, tá? Se ela for menorzinha, você faz um pão menor. Se a sua forma for maior, você faz um pão maior. Você abre de acordo com o tamanho da sua forma. E não pode deixar a massa muito fina, tá, gente? Ó, aqui ela tá grossinha, tá vendo? Ó, ela não tá muito fina, porque senão também atrapalha na fermentação do pão, tá? E sempre com a forma untada. Aqui eu passei óleo e trigo, tá? Sempre com a forma untada pro pão não grudar e queimar. Agora eu vou rechear aqui e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Recheei já o pão, tá? Tem que deixar sempre essas bordas, tá? Não pode colocar, porque senão não tem como você depois enrolar e fechar a massa, tá? Sempre com essas bordas. Aí você coloca o recheio aqui no meio, tá? Uma quantidade que você acha necessário. Só não pode colocar muito, porque senão vai vazar o recheio, tá? Então você coloca uma caminha assim de recheio. Aí agora a gente vai fechar ela, tá? Eu vou enrolar aqui e fechar ela pra vocês estarem vendo como é que fica, tá bom? Aqui, ó, a outra massa eu fiz a mesma coisa, tá? Abri, recheei e vou fechar ele, tá? Igual um rocambole. Aqui, ó, aqui já tá fechado, tá? Coloquei aqui na forma, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Quando você finaliza, tá? Quando você enrola e finaliza, fica uma ponta aqui de massa. O que que eu faço? Eu dobro ela pra baixo, tá? Igualzinho pacotinho de presente, ó. Eu dobro ela pra baixo assim, ó. Pra ela ficar bem redondinha, entendeu? Ficar com acabamento bonitinho, tá? Eu pego, dobro ela pra baixo assim, escondo a massa, venho moldando ela pra ela ficar redondinha, tá? Não precisa passar água, não precisa passar nada pra selar a massa, tá? É só fechar e acabou, tá? Ela mesmo gruda sozinha, não vai abrir na hora de assar. É só enrolar essa pontinha. Se ficar sobrando, você enrola lá pra baixo e dá uma amassadinha assim, ó. E agora a gente vai colocar ali na forma, com uma outra, pra tá deixando descansar e crescer novamente. Então, aqui tá os 2 pães, tá? Que eu enrolei bonitinho. Coloque com cuidado. A parte mais chata é a hora de você pegar ele e botar na forma. Parece que vai dar merda, que, ai meu Deus, vai quebrar tudo. O que eu faço?
Aqui na bancada, eu abri o pão, certo? Como vocês viram, o pão tava aqui. Eu coloco a forma do lado dele, tá? Aí eu pego por baixo, assim, devagarzinho com as duas mãos e coloco aqui, entendeu? Eu não levo o pão daqui até lá longe. Eu ponho a forma do lado do pão, aí eu pego o pão e coloco aqui, entendeu? Aí eu venho ajeitando assim, ó, na forma certinho, que dá certo. É calma e paciência, tá? Né? Tudo que eu não tenho, mas eu tô aprendendo a ter. Agora, o pão aqui, o que a gente vai fazer? Vai colocar o paninho por cima de novo, tá? A gente vai colocar o pano aqui. Vou tentar fazer com uma mão só, né? Porque a gente não tem como filmar direito pra fazer. Aí, a gente vai colocar no forno, tá? Aqui, novamente, pra descansar, ok? A gente vai deixar ele aqui. E vamos deixar aqui por volta de mais 40 minutos ou 1 hora, tá? Depende do clima, ok? Ai, aqui tá muito frio onde eu moro. Então, você vai ter que deixar mais tempo. Aqui, né, tá fazendo bastante calor. Então, eu creio que por volta de uns 40, no máximo 1 hora, ele já vai ter dobrado de tamanho, ok? Olha aqui, pessoal. Depois de 1 hora no forno descansando, olha o quanto que ele cresceu. Vocês viram que ele tava bem fininho, né? Ele já cresceu, já dobrou de tamanho, tá? E agora, o que que a gente vai estar fazendo? A gente vai pincelar ovos por... Eu vou estar pincelando uma gema de ovo, tá? Eu quebrei um ovo e você só usa... Você só pincela a gema, tá? Só a gema, a clara não. Você quebra o ovo, você separa a gema do ovo, você só pincela a gema. Ai, Flávia, eu já sei disso. Tá bom, você sabe, ok. Mas tem gente que não sabe, eu tô falando. Aí tá aqui, ó, uma gema. Aí eu coloquei um pouquinho de azeite aqui e misturei bem misturado, tá? Aí eu vou pincelar aqui em cima desses 2 pães. E eu vou colocar orégano, tá? Em um eu vou colocar orégano e no outro eu não vou colocar. Se você não quiser botar orégano, não tiver orégano, não coloque, não faz diferença. Esse é só um charminho que eu gosto de fazer. Aqui, ó, pincelei, tá? O ovo aqui por cima, passei o ovo. Aí em um eu coloquei orégano, no outro eu não coloquei. O outro eu não coloquei porque a Esther não gosta de orégano, então eu não coloco. E aqui eu coloquei orégano, tá? Ah, e abri um pouquinho da massa, não tem problema, vai assar do mesmo jeito, tá? Pode ser que ela, na hora que asse no forno, abre um pouquinho, mas não tem importância, tá? Não vai prejudicar em nada, tá? Agora a gente vai levar pro forno, tá? Baixo, ok? Forno baixo. O meu aqui, o mais baixo que chega é 160, eu deixo ele aqui, tá? Pra ele assar lentamente e não correr o risco de queimar, que ele precisa assar, dourar. Se você coloca em forno muito alto, vou colocar alto pra assar logo, não vai. Ele não vai assar, não vai dourar e vai queimar tudo o seu pão embaixo, tá? Então, em forno baixo. Quanto tempo? Não sei, porque eu não marco, tá? Eu coloco e de 10 em 10 minutos eu fico abrindo para olhar, para ver se dourou, porque depende do forno, tá? O meu forno, o gás é mais potente. Geralmente, uns 20 minutos no máximo ele já tá assado, ok? Mas isso depende de forno. É só você ficar olhando e chegar no ponto de doura que você gosta, tá? Deixa eu colocar no forno aqui. Ele já tava pré-aquecido. Tá? Levar para assar. E no forno baixo, tá? Se eu ver que ele tá assando, aí eu aumento pra 180, tá? Eu deixo de início 160 pra ele assar legalzinho. Aí depois, quando estiver quase perto de assar, eu venho pra 180. Nunca coloco aqui, porque ele não vai assar e vai queimar o pão. Ele vai ficar com a casca dura, tá? Então é aqui, 160, 180. Essa é aqui. Qual o tempo? 20 minutos, 25 minutos, depende do seu forno. Você vai olhando e vendo quanto que o seu pão tá dourando, tá? E aqui no ovo. Você botou azeite, mas eu não tenho azeite, sei o que. Coloca óleo. Eu não quero colocar. Então, você só bate o ovo mesmo e bate, tá? Eu coloco um pouquinho de azeite ou óleo pra ele ficar um pouquinho mais dourado. Ajuda a dourar mais. Mas se você não tiver, só o ovo mesmo, ok? E se eu não tiver o ovo? Não faz o pão, tá? Por quê?
Ontem eu fui fazer uma rosca de coco e eu esqueci que não tinha ovo. Aí eu coloquei maionese, porque eu vi na internet que você pode pincelar com maionese. Não doura o pão, tá? Ele doura, fica bonitinho, porém cascudo. Ele fica aquele pão duro, tá? Ele fica duro. Eu vou estar mostrando pra vocês. E ó, eu fiz essa rosca de coco ontem, até eu ia filmar pra vocês, mas eu acabei esquecendo. E passei maionese em cima pra dourar, tá? Dá pra ver que ele dourou, ok? Ó, ele tá douradinho. Porém, ele fica um pão duro, ó. Tá vendo? Ele fica duro, ele não fica aquele pão macio, sabe? Igualzinho quando você pincela com a gema do ovo. Quando você pincela com maionese, ele dora, tá? Mas ele fica duro, ó. Ó. Não, mas é porque é amanhecido. Não é não, gente. Eu faço pão aqui, ó. Ele fica muito duro, porque eu tive que assar mais do que o normal pra dourar. Aí ele acabou queimando um pouco embaixo, tá vendo, ó? E ficou duro, tá? Dá pra comer, mas não ficou aquela coisa excelente, gostosa de se comer. Então, se você não tiver a gema do ovo, compre um ovo. Nem que seja um. Porque você pode fazer com maionese, pode fazer com qualquer outra coisa que você vê na internet. Ele vai ficar cascudo, como eu mostrei pra você a rosca. Entendeu? Ele não vai ficar macio. Daí você vai falar, essa receita não dá certo. Dá sim. É que se você for substituir, não vai dar certo. Então, vai de ovo, tá? Pra pincelar pães, torta, qualquer coisa, é ovo, tá? Que ele doura e fica macio, ok? Aí, terminando de assar, tá? Coloquei aqui. Eu mostro pra vocês como que ficou o resultado, ok? Aqui, pessoal, o pão já assou. O que aconteceu? Ele abriu um pouco, tá vendo? Que ele abriu. Acontece, tá? Acontece. Teve uma outra vez que eu fiz, não abriu, mas esse ele tava super recheado. Coloquei bastante recheio. Pode ser isso que tenha feito ele ter aberto, né? Mas normal, a gente vai comer da mesma forma. Olha o tamanho que ele ficou. Vocês viram o tamanho que ele tava na forma? Olha o tamanho que ele ficou de pão. Dourou, tá? Eu deixei assim, não deixei dourar muito, deixei douradinho. Agora, se você gosta dele mais dourado, você deixa mais tempo no forno. Gosto é gosto, tá? Assou, olha. Olha, ele ficou macio, tá vendo? Ó, macio, ó. Com a maionese, ele vai ficar cascudo, tá? Ó. Mesmo onde ele tá mais douradinho, ele tá macio, ok? Ficou mais ou menos 20, 25 minutos no forno. Se você quer mais dourado, já deixa mais. E tá aqui o pão, ó. Aí depois a gente vai tomar café, a gente vai experimentar. E vamos ver se ficou gostoso. Esse pão de frios ficou magnífico. Mostra aí como é que ele ficou dentro. Olha. Tá desbordando pra fora. Olha isso. Deixa eu ver bem de perto aí. Ó. Bastante recheio, a massa ficou fininha, né? Nenhuma barata. Por que barata? Às vezes vai no japonês, chinês, tem uma baratinha. Ah, tá. Com barbecue. O molho barbecue? Falsificado, amanhã. Sei. Então tá aprovado o meu pão. Tá aprovado por metro. E aí, o que você achou do pão? Tá gostoso ou tá ruim? Então come aí pro pessoal ver. Como é que tá? Ficou minha língua, né? Tá delícia. Aqui, ó. Cortei aqui, ó, os pedacinhos dele. Ficou parecendo, tipo, pão de frios mesmo. Você come padaria, pizza enrolada, ó. Ó. Bem recheado, com a massa fininha. Não ficou aquele pão maçudo. Ó. Tá bem recheado mesmo, ó. Uma delícia. Vai mandar pra dentro aqui. Vamos ver se sobra alguma coisa. Vocês dois. Tenho filhos. Entendi. Deixa seu like aí, deixa seu comentário, né? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. E se inscreve no canal. É isso aí. É nóis.